Depois eles carregam no YouTube, mas depois eu posso te mandar o link também. Ah, é ótimo. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos para mais uma noite de formação com a professora Maria Regina. Professora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Patrícia e todo mundo que está aqui. Estou vendo aqui um monte de CN, AS, MG, DR, J, tem bastante gente aqui. Eu sei que esse horário é um horário que a gente já está um pouquinho mais cansado do dia, né? Apesar de ser segunda, mas é um horário que a gente já está um pouquinho mais cansado, né? Então, nós vamos começar o nosso encontro de hoje, e eu sempre gosto de começar o encontro trazendo um momento cultural, né, para nós, e hoje eu trouxe Manuel de Barros para que a gente possa começar esse nosso momento cultural, animando um pouquinho mais a nossa noite aqui. Acho que a Patrícia está colocando para nós aqui. Pode pôr, Patrícia. Isso. Eu vou acompanhando a leitura para vocês, depois a gente abre um pouquinho. Bom, ele diz assim, o nome é O Apanhador de Desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e os seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Então, acho que Manuel de Barros, aqui ele parece que está famoso, né, agora, o poeta pantaneiro. Eu sempre gostei, mas eu tenho trazido aqui um pouquinho mais, porque eu acho que para a gente é sempre um alento. Tem Ana Maria que está com a mãozinha levantada. Ana Maria, por favor, pode falar? Ou foi sem querer, não sei. Acho que foi sem querer, né? Bom, vamos continuando e vocês têm a liberdade de abrir o microfone e falar sempre que acharem necessário, né? Eu trouxe aqui só para a gente poder retomar. Nós estamos aqui em 2022, né? Voltamos de um período de pandemia, e para a gente é importante, porque assim, eu sei que nós, como professores do ensino fundamental anos finais, temos algumas especificidades, né? Eu trouxe para vocês aqui só um levantamento, na verdade, para a gente poder, assim, reparar quem são os alunos que estão com a gente esse ano. Né? Por exemplo, quem está com alunos aí no 6º ano, sabem que eles saltaram do 3º ano no presencial para o 6º ano, né? Eles passaram o 4º e o 5º ano de uma forma remota, né? Apesar de que alguns municípios voltaram em meados do ano passado, mas são alunos que saltaram do ensino fundamental lá no ciclo de alfabetização, né? Fechando o ciclo de alfabetização para o 6º ano, lá nos anos finais. Isso impacta o nosso trabalho enquanto profissionais, né, professores, aí, olhando para esse currículo. Isso impacta a vida dessa criança também, né? Porque nós temos que ter aí a clareza de como é que nós estamos trabalhando esses alunos que tiveram aí 2 anos ou 1 ano e meio sem a rotina escolar presencial. Como é que nós vamos olhando para isso, né? Por isso que nós estamos agora pensando assim, como é que nós priorizamos, o que priorizamos? Estamos aí com um currículo relativamente novo, eu diria que ele não é tão novo,
porque ele foi aí concluído em 2018, homologado em 2019, mas 2020 e 2021, que nós teríamos um tempo aí para poder trabalhar com o currículo, nós tivemos a pandemia, né? O governo do estado, junto com a Undime, num regime de colaboração, tem feito agora aqueles encontros grandes, junto com a EFAP, para a formação de formadores que vão atuar nos municípios. Então, provavelmente, vocês tiveram agora, né, não sei qual foi o formador de vocês que estiveram em São Paulo, nesse último encontro grande que nós tivemos, aí nesse regime de colaboração, para que a gente possa, de fato, ir amparando todo o trabalho docente diante deste novo currículo. Então, nós trabalhamos um pouquinho isso o encontro passado, e aqui eu trago só para a gente poder ir percebendo que nós, como professores que somos do ensino fundamental anos finais, né, nós temos algumas especificidades, por exemplo, nós temos aulas de 50 minutos, eu não estou dizendo que quem está do primeiro ao quinto ano não tenha esse horário de aula, mas é um professor, no máximo 2 ou 3, que atuam com as crianças. Então, é muito diferente para nós que atuamos aí num espaço reduzido com cada sala de aula. E aí, quando a gente vai olhando para essa grade aqui, é interessante ver, por exemplo, que quem está com os alunos de 7º ano, sabe que eles ficaram 5º e 6º ano praticamente aí de forma remota, né? Quem está no 8º, 6º e 7º ano de forma remota, e quem está no 9º ano, e que esse ano já vai para o ensino médio, olha que loucura, né? Porque é o aluno que fez o 6º ano presencial, e agora ele está aqui quase com o pé no ensino médio. E a gente precisa encarar e pensar assim, né? O que de fato de aprendizagem foi possível trabalhar com todos esses alunos no tempo que eles estiveram afastados da rotina escolar e agora no retorno. O que a gente tem percebido, e não é uma percepção só do estado de São Paulo, não, dos municípios do estado de São Paulo, mas geral, eu tenho andado aí por esse Brasil, alguns estados do norte, no sul, né, no centro-oeste, aqui no sudeste também. E o que a gente tem percebido é que os nossos alunos e os nossos professores que ficaram afastados, né, principalmente os nossos alunos, eles estão chegando na escola agora muito sem rotina, né? Então, o que a gente percebe é uma reclamação geral de que os alunos estão mais difíceis do que eles eram, né? Então, tem algumas questões que precisam ser trabalhadas e que, para que nós possamos trabalhar com esses alunos agora, trazer de volta uma rotina escolar, é preciso também que nós possamos olhar para esse momento que nós estamos vivendo também. Porque nós, professores, né, que estamos aqui trabalhando com esses alunos... Alguém abriu o microfone sem querer. Pronto. Nós que estamos com esses alunos agora, também temos agora a necessidade de um processo formativo, porque quando nós saímos aí com a pandemia, nós estávamos pondo o dedinho do pé nessa piscina que é o currículo. E agora nós voltamos e temos que mergulhar nesse currículo para poder entender qual é a pegada desse currículo por competência. Então, temos algumas questões aí para serem trabalhadas, de modo que eu possa me sentir confortável nesse processo que eu estou, nesse processo que é trabalhar com essa criança e também trabalhar aí com a minha própria necessidade daquilo que eu preciso ter em mim para poder trabalhar na perspectiva desse novo currículo. E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe aqui só para a gente retomar um pouquinho do que nós trabalhamos no encontro passado. Inclusive, eu mandei para vocês o texto do planejamento reverso, mandei também um material que fala de priorização curricular, mas eu retomo uma parte que eu trabalhei com vocês no encontro passado. Patrícia, você pode pôr para mim, por favor? E está aqui, é só para a gente retomar essa parte aqui e ir lembrando daquele exercício que a gente fez a partir das habilidades, né? Então, essa parte que eu estou retomando lá do texto que vocês receberam, diz assim: o planejamento de ensino deliberado e focado requer que nós, como professores e autores do currículo, façamos uma mudança importante em nosso pensamento sobre a natureza do nosso trabalho.
A mudança envolve, inicialmente, pensar muito sobre as aprendizagens específicas almejadas, antes de pensar sobre o que nós, como professores, vamos fazer ou oferecer nas atividades de ensino e aprendizagem. Então, tem uma questão posta para nós, a partir desse currículo, que é se a gente participou efetivamente da construção desse currículo. Demos pitacos, mandamos de volta, pensamos em habilidades, olhando para o currículo de Araraquara, pensaram nas especificidades do município. Agora é importante que a gente pense, olha, se nós fizermos tudo isso, né, construímos esse currículo, ele requer que nós também façamos algumas mudanças no nosso modo de trabalhar. E essa mudança, está dito aqui, ó, envolve inicialmente pensar muito sobre as aprendizagens específicas almejadas antes de pensar sobre o que nós vamos fazer como estratégia para trabalhar com os alunos. Essa foi uma parte que a gente trabalhou no último encontro. O que está sendo falado para nós aqui a respeito desse currículo? Por que eu estou trazendo isso de volta? Porque hoje a gente vai passar pelo núcleo pedagógico e nós vamos retomando essas questões. Né? Se eu estou lendo essa parte aqui e eu participei do encontro passado, minimamente nós vamos lembrar que as aprendizagens específicas almejadas moram no currículo em que parte? A gente precisa lembrar como é que é constituído o currículo que nós estamos usando agora, que é um currículo por competência. Nós temos as 10 competências gerais, né? Que é aquilo que é assegurado como direito de aprendizagem e desenvolvimento, para que esse aluno, quando saia lá no terceiro ano do ensino médio, ele tenha com ele essas 10 competências gerais. Olha só. O nosso trabalho, desde a educação infantil até o último ano do ensino médio, é garantir que esse aluno, a partir do currículo que nós temos, tanto na educação infantil, que trabalha por campos de experiências, como no ensino fundamental e médio, que trabalha com componente curricular, e trabalha ali com as habilidades, né? As áreas, os componentes por área e as habilidades. Que a gente possa entender que a aprendizagem específica, almejada, ela está dentro de cada habilidade que compõe cada um dos componentes curriculares. Foi um pouco isso que nós trabalhamos no último encontro. Você pode pôr para mim o próximo? E aqui, só com relação ao texto que eu mandei para vocês, né, o que está sendo dito anteriormente é o que está posto nesse esquema aqui, olha. Que para que a gente possa, de fato, assegurar que as habilidades estejam sendo trabalhadas com os nossos alunos do modo como precisa ser trabalhado, nós precisamos entender que nós vamos fazer um planejamento reverso, que é primeiro olhar para onde o aluno tem assegurado como direito chegar, para depois eu pensar qual é o tipo de atividade, estratégia que eu vou usar para assegurar essa aprendizagem específica, almejada, que está posta lá naquele parágrafo anterior. Então, primeiro eu preciso saber onde eu quero chegar com esse aluno, depois eu preciso pensar como é que eu determino as evidências de que esse aluno chegou nesse lugar assegurado para ele como direito, e aí eu vou planejar as experiências, aí eu vou planejar toda a estratégia de ensino. Isso para nós, isso fica claro para cada um de nós, quando eu olho o currículo, lá na língua portuguesa, na matemática, ciência, história, geografia, artes, inglês, educação física, e na área de ensino religioso, eu vou conseguir olhar para esse componente curricular, com toda aquela gama de habilidade que nós temos por ano, e saber o que está ali destinado como direito de aprendizagem para cada um desses alunos. E aí, no próximo slide, eu trouxe só para a gente relembrar, que nós temos aí a construção da habilidade, ela tem essa organização. Então, ela tem um verbo, um complemento do verbo e um modificador. Quando eu olho para essa estrutura, eu preciso entender que o verbo que está posto na habilidade, ele está dizendo para mim o lugar que está assegurado como direito para essa criança. Né? O complemento do verbo
é o conhecimento que está assegurado para ela. Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva de um currículo por competência, em nenhum momento está dito que nós não vamos trabalhar com a questão do conhecimento, com a questão do conteúdo. Onde é que ele está presente? Aqui no complemento do verbo. E quando eu olho para o modificador, é onde eu vou dar a especificidade do meu município e onde eu dou profundidade. Então, eu posso olhar para as habilidades e ver como é que eu encaixo as questões do meu município ou o município, na construção da parte diversificada, pode criar habilidades aí dentro dos componentes curriculares, trazendo aquilo que é específico do município de Araraquara, que é uma coisa que a gente não vai encontrar em outro lugar, que é da cidade, a questão cultural, a questão geográfica, a questão histórica. Então, é olhar para tudo isso e pensar, isso já está dentro do meu currículo, eu consegui colocar isso a partir das habilidades, olhando para o modificador ou não? Então, o que eu estou fazendo com vocês agora é só um resgate do que nós trabalhamos no encontro anterior. Pode mudar para mim, Patrícia? E aqui eu trouxe só um exemplo, né? O mesmo exemplo que eu usei lá com vocês, usei vários, mas eu trouxe esse aqui, que é um exemplo do 6º ano de História, que está dizendo que o verbo é diferenciar, o complemento do verbo, que é o conteúdo trabalhado, que é escravidão, servidão e trabalho livre, e o modificador, que está sendo colocado no mundo antigo. Né? Nós podemos trabalhar essa habilidade e fazer um acréscimo. Né? Nós podemos trabalhar aqui, diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo e no mundo contemporâneo, tendo por base o município de Araraquara. E aí a gente pode pensar quais são as empresas que nós temos, né? Se essas empresas trabalham dentro de um regime de trabalho livre, ou se tem alguma empresa aí que tenha uma situação irregular, a gente pode pensar isso. Eu estou trabalhando com os alunos do 6º ano aqui. E quando eu olho para esse verbo diferenciar, é aí que ele vai me dizer que estratégia eu uso na sala de aula para que o meu aluno tenha assegurado o direito de diferenciar, né? Ele tem aí o direito dele de aprendizagem, é que ele vai aprender a diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre. Qual é a estratégia que eu uso para que o meu aluno aprenda a distinção entre escravidão, servidão e trabalho livre lá no mundo antigo? Mas eu posso trazer aqui também uma questão a mais, que é o mundo contemporâneo. O que a gente não pode? Tirar nada do que está proposto na base e no currículo, mas nós podemos acrescentar, ampliar. Tudo bem até aqui? Tem alguém que está com a mãozinha levantada e assim, é bom que vocês falem. Só que eu não sei quem é que está com a mão levantada aqui. Pode abrir o microfone. Eu sei que esse horário é complicado, né? A gente está mais cansado do que qualquer outra coisa, mas assim, é bom que vocês possam falar. Estou fazendo só aqui uma primeira parte de retomada, para que de fato a gente possa agora ir caminhando para uma outra parte do nosso processo formativo. Você consegue ver quem está com a mão levantada, Patrícia? O meu só aparece a mãozinha em cima do 21. Mas enfim, fiquem muito à vontade. Professora, se você clicar ali em pessoas, na lateral, vai aparecer o nome da pessoa que está com a mãozinha. É a Ana Maria Oliveira. Aí, se ela não foi sem querer, dá para clicar nas 3 bolinhas e abaixar a mão. Pronto. Está aqui. Enfim, então vamos para frente aqui. Podemos passar para frente. Se alguém tem alguma pergunta até agora, está tudo bem? Vocês estão aqui comigo? E você também, Patrícia, viu? Tá, para acompanhar o chat, professora, é só clicar no balãozinho que tem ali, e aí aparece na lateral o chat. Tá ótimo. E aí, Patrícia também, se tiver algum comentário, viu, Patrícia? Por favor, fique à vontade aqui para a gente... Tá ok, obrigada. Bom? Bom, vamos passar para frente, então. Então, aqui, ó, o que precisamos para promover a aprendizagem dos discentes? O que a gente precisa agora
E quando nós estamos tratando desse momento, não é um momento qualquer. Não é aquele momento que a gente vivia antes da pandemia. É um momento que diz de uma virada. É uma virada que veio pelo currículo novo e é uma virada pela própria situação que nós temos hoje, né? As nossas crianças estão diferentes e nós também estamos diferentes, né? Nós também sofremos o impacto da pandemia. Então, o que eu estou colocando para vocês aqui, o que a gente precisa fazer para promover a aprendizagem? Porque hoje a gente trata de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. A gente não fala de expectativa de aprendizagem, é direito assegurado. E aí não basta a priorização curricular. Isso é importante porque a gente vem numa pegada aí de alguns documentos que foram mandados para a gente, que nós olhamos, avaliamos, e que trata da priorização curricular. Mas o fato de priorizar o que eu vou tirar, o que eu vou acrescentar no currículo, não assegura a aprendizagem e o desenvolvimento, né? Eu posso abrir a porta do meu guarda-roupa e priorizar o que eu vou usar na estação que está chegando agora, que é a primavera. Eu vou lá e pego camisa, calça, saia, vestido, eu priorizo. Não vou agora olhar para aqueles casacos pesados de inverno. Eu vou priorizar aquilo que eu uso nessa meia estação. Eu posso deixar o meu guarda-roupa arrumado, priorizado, e não usar uma peça. Mas eu priorizei. O que a gente precisa agora, além de priorizar, é entender a priorização e saber que para assegurar aprendizagem e desenvolvimento, eu preciso ir além da priorização, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, o que nós precisamos para promover a aprendizagem dos discentes? Quem teria algum comentário aqui? Para que eu não fique tão sozinha aqui, gente. Quem teria um comentário? Professora, eu acho que além de priorizar, né, que não basta, acho que recompor, né? Acho que é uma palavra que tem sido discutida também, né, essa recomposição, né, onde a gente, porque há habilidades previstas para o ano que a gente pode ter, por exemplo, priorizado, mas que elas são expectativas de fluência, elas são, para que essa habilidade seja desenvolvida, eu preciso de habilidades que sejam previamente desenvolvidas, que os alunos tenham que adquirir, né, que são aquelas que ficaram lá atrás, né? Justamente. Então, eu acho que esse ajuste que precisa, então, a priorização, por exemplo, tirando língua portuguesa, que há habilidades que permeiam, né, alguns anos, né, não é fechado para o ano de ciclo e arte, mas as outras disciplinas que têm essa especificidade, né, que é específica para aquele ano, eu acho que o que lá, aquele aluno que está hoje no 6º ano, ele deixou de ver no 4º e no 5º ano, que é essencial ele adquirir esse conhecimento para que ele, como se fosse um conhecimento prévio, para que ele consolide, né, e que ele avance, né, nos conhecimentos, não só pela habilidade, né, mas para que essa lacuna que ficou na aprendizagem dele, ela não seja permanente, né, para que a gente consiga tapar essas lacunas aí com o passar do tempo, né? Eu acho que não sei, talvez é o que me veio na cabeça agora. E é isso mesmo, viu, Patrícia? Porque, assim, quando a gente está pensando em recomposição, quando eu trouxe aquela grade falando do que tem para trás, é importante que eu consiga olhar para esse currículo nos anos anteriores e perceber o que é que tem de lacuna aqui no meu aluno. Então, é super importante isso, né? Então, não é recuperar, porque quando a gente recupera, porque eu trabalhei aquele conteúdo, eu estou recuperando porque não ficou ali, né? A criança não aprendeu como deveria, enfim. Eu estou falando de recomposição porque eu estou indo lá revisitar esse currículo para poder pensar, olha, sem isso daqui eu não vou conseguir trabalhar com essa habilidade que está posta para o ano. Eu preciso fazer esse vai e vem para poder assegurar que essa criança ela tenha menos defasagem, porque assim, infelizmente a gente sabe, né, que todo mundo que passou por esse período de pandemia na escola
ficou com algumas questões que a gente vai tratar aí ao longo da educação básica, né? E é importante, e aí entra uma questão que, para nós que trabalhamos com o ensino fundamental, eu estou aqui, na verdade, eu transito desde a educação infantil até o ensino médio, por conta da minha formação. Mas a gente precisa entender que, muitas das vezes, o professor que está no ensino fundamental nos finais, ele tem aí, não tem a pedagogia, às vezes ele tem a licenciatura, para entender todo esse trabalho anterior. Por isso que o processo formativo para os nossos professores é tão importante, né? Às vezes, fazer esses processos formativos junto, né? Então, o professor do ensino fundamental nos iniciais com os dos anos finais, para que eles possam ter trocas salutares, que fazem a diferença, não só para ele, no desenvolvimento do plano de trabalho dele, mas também lá na sala de aula. Essa criança vai ser melhor preparada quando eu entendo essas questões anteriores. Então, acho que você, Patrícia, traz um ponto super importante, que é essa questão, olhar para além da recuperação, né? Essa recomposição, que é o que está lá que eu preciso trazer para cá, para que, de fato, essa criança tenha aí um alicerce para poder prosseguir. É bem isso mesmo. Pode passar o próximo para nós. E aqui, olha, o que eu trago aqui? A teoria da ação, na verdade, ela vai nos ajudar nesse momento a pensar. Se nós já temos aí um processo de priorização e de recomposição, então eu asseguro a aprendizagem dos meus alunos. Essa teoria da ação, ela vem da Chris Argyris junto com o Donald Schoen. É bom falar porque nós estamos aqui tratando de uma perspectiva teórica. E aí, quando a gente tem as coisas só escritas, né? Porque eu posso pensar assim, se temos um processo de priorização e recomposição das aprendizagens, então assegura a aprendizagem das crianças. Será que isso, de fato, acontece? Entre o ser e o então, existe um espaço a ser trabalhado, não é? Porque senão ficaria muito fácil. Olha, se tenho aí, tenho resoluções tratando da questão da recomposição. Temos um currículo que foi aí pensado, né? Por exemplo, o Estado de São Paulo, ele tem ali o currículo para 2022 com as habilidades essenciais. Está lá no site da EFAP, né? Então, se eu tenho tudo isso, eu garanto a aprendizagem das crianças? Será que a gente garante só pelo fato de ter? E aí entra uma questão que é, se eu não entendo que entre o ser e o então, existe um percurso, uma sinopse, e isso eu preciso colocar, dar nome e fazer todo um trabalho de planejamento, eu fico na ilusão que, por ter documentos, por ter aí materiais, eu estou assegurando a aprendizagem das crianças, e não estou. Não. Né? Eu acho que pensar sobre essas questões nos ajuda muito. Por isso que eu trouxe aqui, e aí a gente pode, na vida que se vive, né, na nossa vida, pensar assim, quais são as teorias da ação que nós temos no nosso dia a dia? Por exemplo, eu posso pensar assim, ó, se eu economizar mensalmente R$1.000, então poderei passar o final de ano na Cidade de Luz, lá na França, com um acompanhante. O fato de eu guardar R$1.000 por mês garante que eu consiga passar o final do ano lá na França, em frente à Torre Eiffel? O que é que eu preciso fazer? Então, nós temos várias teorias da ação, várias, né? Eu posso pensar assim, olha, se eu for para a escola todos os dias, não faltar nenhum dia, eu asseguro a aprendizagem das minhas crianças. Será que asseguramos? Será que só o fato de estar na escola me dá a condição de dizer meus alunos aprendem? Ou tem coisas que estão nesse meio que vão me dar a possibilidade que essas crianças aprendam? E aí vamos para o próximo. Agora a gente vai brincar um pouquinho de teoria da ação. Então, tem aqui um mente, vocês vão apontar a câmera do celular e vão pensar numa teoria da ação da vida de vocês. Tá? Então, olha, se eu chegar em casa todo dia às 7 da noite,
então dormirei às 21 horas, estarei descansado para outro dia. Será que a gente faz isso? Vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos ver o que a gente consegue colocar. Desse ser, então. Pense nas teorias da ação que vocês têm na vida de vocês. Não estou falando de escola aqui, não, tá bom? Pense numa teoria da ação que vocês fizeram e se frustraram. Vou dar um tempinho para vocês preencherem aí. Uns 2 minutinhos para vocês preencherem. E eu vou olhar se vocês estão colocando aqui, que eu já estou com o mente aberto, aí eu tiro uma imagem aqui e mando para a Patrícia. Professora, eu não estou conseguindo digitar. Abriu aqui o C e o então, mas para mim não aparece o... Ele não está deixando eu digitar isso. Deixa eu ver aqui no Não sei se é o meu aparelho, porque meu celular é bem antigo. Não, mas às vezes não. É porque eu testei o meu antes daqui. Vamos ver de novo aqui no meu, se eu consigo. Tem mais alguém aqui? Estou abrindo, vamos ver se vai. Não, o meu dá. É. Vou tentar entrar direto pelo site, então, em vez do QR Code. Vamos ver. Eu estou fazendo o meu aqui e vou colocar para ver se ele aparece lá. Vamos lá se apareceu aqui para vocês. Apareceu 2 aqui, olha. Ah, mais um, que maravilha. Vamos colocando aqui para a gente poder... Tem 3 pessoas que colocaram, ó. Se boa alimentação, então boa saúde. Aí eu pensei em coisa parecida também, ó. Diminuir a quantidade de carboidratos no café da manhã, então chegarei no corpo perfeito. Se eu me alimentar direito, então... Nossa, tá todo mundo pensando na saúde, hein? A pandemia deixou a gente mais fortinho. Fome! Tá todo mundo pensando em comida. Eu acho que é o horário, gente. O horário ele é propício para pensar em comida. Tem 3... Vamos ver se mais alguém coloca para nós aqui. Tem 3 pessoas só. Vamos ver, pelo menos umas 10 pessoas aqui, gente. Vamos participar. Olha, eu fico pensando, toda vez que eu venho para o curso com você, eu fico pensando, meu Deus do céu, porque a gente não tem ideia, né, de quem está aqui do outro lado. Às vezes tem pessoas que se manifestam um pouquinho, mas é sempre assim, mais um pessoal mais calado, e eu entendo também, viu, gente? Eu não estou em nenhum momento reclamando, não. Eu entendo que o momento também, para todo mundo aqui, depois de um dia de trabalho, às vezes é melhor ficar ouvindo só, né? Mas se puder participar também é legal, gente. Mas, enfim, será que mais alguém aqui? 2 minutinhos para ver se vocês conseguem. Deixa eu ver se foi. Não. Ficamos em 4. Ah, tá aqui, ó. Se lê, informa. Lê, se informa. Então, se eu leio, eu me informo. Bacana. E essa é uma questão interessante, porque, assim, depende do que eu leio, né?
Porque nem sempre o fato de eu ler, eu tenho informação, e essa informação às vezes não é a melhor. Olha, seu trabalho fico rico, muito bom, já estou gostando aqui. Ó. Se eu programar melhor o meu tempo, então conseguirei ler mais livros. Tá legal aqui, já está chegando, tem 6 aqui já. Muito Professora, bom. às vezes tem algum delay, né? Para quem está em algum lugar, às vezes por isso que demora uns minutinhos para chegar. Mas é pegar o espírito da coisa aqui, ficou ótimo. E aí a gente pensar, né, que entre esse ser, então, tem todo um trabalho de planejamento, né? Porque como a colega ou o colega, não sei, que escreveu aqui, se eu programar melhor o meu tempo, então conseguirei ler mais livros. E aí a gente tem que pensar o que tem entre esse ser, então, que vai assegurar que ele consiga ler mais livros. Um outro que está aqui, ó, se trabalhar, fico rico. Mas depende no que trabalha, né? Porque se for a nossa profissão, a gente vai trabalhar e rico não vai ficar, né? Nós vamos ter uma vida aí confortável, mas rico está num outro departamento, né? Enfim, eu vou aqui passando com vocês, e aí, Patrícia, se você puder passar o próximo. Então, tá aqui, ó. Teoria da ação pode ser concebida como um enredo, um percurso que torna uma estratégia concreta. Então, vocês estão. Vou pegar o exemplo aqui, né? Se eu arrumar mais tempo, vou ler mais. Mas se eu arrumo esse tempo e eu não faço um planejamento, eu não faço boas escolhas de livros, eu não compro livros, porque assim, eu vou falar que leio mais, mas eu não tenho acesso a livros. Eu tenho que me programar para ver o que é que vai ser possível para que, de fato, eu possa fazer a leitura. Então, entre o ser e o então, tem um enredo, tem um percurso, tem um planejamento. Para que, de fato, a gente consiga estabelecer que entre o ser e o então exista uma realização, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma estratégia concreta, eu preciso de um planejamento. Eu posso até falar para vocês, se eu guardar dinheiro todo mês, eu vou viajar no final do ano. Eu posso viajar, eu moro em Itanhaém, litoral sul paulista. Eu guardei um dinheiro que dá para ir até Santos, ou até São Paulo, mas não é dessa viagem que eu estou falando. Eu estou falando de uma viagem maior. Então, quando eu estou aqui estabelecendo um seio, então, e tem todo um trabalho aí, tem um planejamento. Então, se economizar X por mês, então, ao final do ano, passarei 15 dias lá nas praias do Ceará, né? Estando hospedada na praia de Iracema, no hotel Ibis, por exemplo. Eu já tenho aqui muito claro quanto eu vou precisar economizar, para onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar, em que hotel vou ficar, em que estado vou ficar. A gente tem aqui todo um trabalho meticuloso, porque eu posso falar, quero viajar no final do ano, por isso estou economizando mensalmente. Você pode viajar, mas para um lugar que não seria o que você tem desejo, né? Se você não tem esse planejamento muito bem articulado, a gente fica só no desejo. Esse ser e então não se concretizam. Eu estou trazendo isso para vocês porque nós estamos agora num momento que se tenham resoluções que tratam da recomposição, da recuperação, né? Se eu tenho documentos, né, para o professor trabalhar com os alunos, então eu tenho assegurado a aprendizagem desses alunos e não temos. Porque entre essas duas pontas tem todo um trabalho, que não é qualquer trabalho. Né? Tem um trabalho de formação, tem as questões das condições oferecidas, não é? Tem todo um projeto muito bem articulado para que, de fato, o seu, então, de fato, aconteça. Pode pôr o outro para mim, Patrícia, por favor? E aqui está assim, ó, até coloquei aqui teoria da ação. Se prioriza o currículo, então assegura os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu posso até fazer com que isso se realize, mas eu vou ter que escrever detalhadamente o percurso entre esse ser e o então. Então, para que, de fato, essa priorização curricular reverbere na aprendizagem dos nossos alunos, o que a gente precisa ter nesse meio aqui? O que a gente precisa ter?
para que, de fato, esse seio, então, aconteça. O que vocês acham? Um por vez aqui, porque todo mundo falando. Olha aqui, tem um outro que colocou aqui, ó, agora já tem 7. Ó. Se eu me esforçar, eu consigo. E nem sempre, a gente até se esforça, mas não consegue, né? Depois tem um outro aqui, deixa eu ver. Lê, se informa, se boa alimentação, então boa saúde. Se eu programar melhor meu tempo, então conseguirei ler mais livros. Então, 7 pessoas colocaram aqui. E aí a gente está olhando um exemplo que está muito mais perto de nós agora, que é essa questão ligada à aprendizagem dos nossos alunos. O que nós precisamos aí entre esse seio, então? Para que, de fato, eu assegure os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E quando eu coloco isso aqui, gente, assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, isso não saiu da minha cabeça. Isso está lá na Base Nacional Comum Curricular e está no nosso currículo também. Isso está assegurado por lei para cada uma das nossas crianças, né? Elas têm direitos assegurados de aprendizagem e desenvolvimento de acordo ao ano que ela está matriculada. Só que para que aconteça tudo isso, qual é o trabalho? E aqui, gente, eu não vou falar do trabalho específico do professor. A gente precisa retomar aquela fala que nós tivemos anterior, não sei se foi no primeiro ou no segundo encontro, que eu falei, a partir da LDB, é pré-determinado o papel de cada um daqueles que compõem a educação. Então, por exemplo, para que isso dê certo, esse ser, então, eu tenho que ter lá na secretaria o supervisionar, que está lá no artigo 11, muito forte, dizendo assim, olha, a secretaria supervisiona os seus estabelecimentos de ensino, para quê? Para saber se a política pública vigente chegou na sala de aula ou não. E aí eu vou lá para o gestor escolar, para assegurar isso aqui, olha, esse SEI, então, eu preciso que o meu gestor, o meu coordenador, o meu diretor, o meu vice-diretor, que ele vele pelo meu plano de trabalho. Olha só, tem aqui uma questão que é, a gente quando está falando de aprendizagem dos alunos, o nosso foco não é um foco só no professor, é um foco sistêmico, porque está todo mundo implicado na aprendizagem dessa criança, desse adolescente, no caso aqui nosso, né, pré-adolescentes e adolescentes. Então, eu tenho que olhar que existe aí uma responsabilidade de quem está na secretaria, uma responsabilidade de quem está na gestão escolar e uma responsabilidade minha que estou na sala de aula. Mas quando eu estou na sala de aula, eu nunca estou só, porque eu tenho aí responsável comigo o meu coordenador, o meu diretor, que velou pelo meu plano de aula, que sabe o que está acontecendo lá na sala de aula. Aí sim, olha, então, se prioriza o currículo, então assegura o direito. Mas você viu quanta gente está aqui implicado para que essa criança aprenda, inclusive a família, que precisa mandar essa criança para a escola. A gente vai usar a família aqui, não como aquela parte que vai trabalhar com os conhecimentos que nós temos, mas a responsabilidade da família é que essa criança vá para a escola. Ela precisa encaminhar esse adolescente, essa criança, enfim, para a escola, para que, de fato, o seio, então, se concretize. Então, para que a gente possa aqui pensar na aprendizagem das crianças, tem todo um trabalho de planejamento, de processos formativos para cada um de nós. Hoje a gente tem uma resolução, gente, que trata do que é responsabilidade nossa, das nossas competências enquanto profissionais de educação, junto aos nossos alunos. Tem as 10 competências gerais que são postas na base no currículo, que são asseguradas para os nossos alunos. Mas tem 10 competências gerais também para vocês, relacionadas ao trabalho de vocês com os alunos. Então, tudo está muito linkado. Nós temos uma resolução que trata da formação inicial, uma resolução que trata da formação continuada e um parecer que trata das competências do diretor da escola. Né? Hoje, as coisas estão ficando muito mais ajustadinhas, porque a nova lei do Fundeb,
O que ela traz para nós no seu artigo 14, né? A questão do valor aluno, ano, resultado. Então, tem todo um trabalho para dizer assim, ó, o município pode ficar à parte, não receber uma parte do Fundeb, se os alunos não derem resultado. Se não tiverem diretores que sejam colocados lá por concurso, por eleição a partir de concurso. Tem uma série de coisas hoje dizendo tem uma responsabilidade grande em assegurar os direitos de aprendizado e desenvolvimento, mas que é dentro de um sistema. A gente não vai aqui em nenhum momento falar assim, professor, você não está trabalhando. Não, tem todo um trabalho aí interligado para que o professor possa agir da melhor maneira possível em sala de aula. Né? E é sobre isso que a gente vem tratando aqui, esses encontros que nós estamos trabalhando. Tudo bem até aqui? Patrícia, você que está aqui de câmera aberta, que é a minha referência aqui para eu poder olhar. Tudo bem. Tudo tranquilo? Podemos passar? Podemos sim, professora. Então, vamos. Então, aí, ó, um olhar para a recomposição da aprendizagem, que já foi um pouco do que a Patrícia trouxe. A Patrícia já deu um spoiler lá no começo, né? Então, o que é essa recomposição da aprendizagem? Né? A gente não está tratando aqui de recuperação nesse momento. Por quê? Porque essas crianças, elas ficaram sem algumas habilidades dos componentes curriculares. Então, nós precisamos agora pensar nessa recomposição. Como é que eu trago isso para esses dias onde as nossas crianças agora estão em sala de aula? Como é que eu vou fazendo isso? Pode passar, Patrícia. Então, tá aqui, olha. E aí a gente vai fazer uma comparação. O que é recuperação, o que é recomposição? Né? A gente, enquanto não tínhamos a pandemia, nós trabalhávamos com base na recuperação. Quem é que trabalhava com recomposição? Os países que passaram por guerras, os países que tiveram catástrofes, tem vários aí, inclusive o documento que eu trouxe para vocês fala de alguns países que já usavam a recomposição. Nós aqui, por conta de estávamos numa situação um pouco mais confortável, nós trabalhávamos direto com recuperação, né? Isso está assegurado também, tanto no artigo 12 e 13 da LDB, está falando da responsabilidade com a recuperação da aprendizagem, tanto no âmbito da gestão escolar, como no âmbito da gestão de sala de aula do professor. E a recuperação, o que ela é? A retomada de conteúdos e habilidades que já foram trabalhadas, mas que, por motivos diversos, os alunos não atingiram o nível de aprendizado esperado. Proposta de novas estratégias que possibilitam consolidar o que não foi aprendido. Então, recuperação. Esse ano nós teremos recuperação lá no final do ano, ao longo do ano? Sim, nós estamos trabalhando com essas duas coisas. Depois o próximo, Patrícia, por favor. E aí, falando da recomposição da aprendizagem, ó, é o conjunto de ações necessárias para enfrentar o impacto e a defasagem causados pela pandemia. Então, aqui a gente está usando a questão da pandemia porque foi isso que chegou até nós. O objetivo da recomposição é acelerar o processo de aprendizagem considerando os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes. E aí tem uma pergunta para nós aqui, que é, nós acreditamos no potencial dos alunos? Essa é uma pergunta para nós. Nós acreditamos nesse potencial? Nós acreditamos na possibilidade desse aluno que ficou aí em casa, porque assim, como a gente está tratando aqui da escola pública, nós não estamos tratando de uma classe abastada, onde as crianças tiveram aula particular, né? As crianças tiveram acesso a livros, documentários, às vezes até um professor particular. Nós estamos tratando das crianças mais vulneráveis. E lembram lá de um dos nossos encontros que eu falei qual é a quantidade de alunos que hoje ocupam as nossas matrículas na educação básica nas escolas públicas. Isso é importante a gente lembrar. Somos, hoje, neste país, 82,6% das matrículas da educação básica estão presentes nas escolas públicas. Só 17,4% fazem parte das matrículas nas escolas privadas. Então, nós temos aqui a possibilidade de fazer a virada
se nós tivermos a possibilidade de assegurar direitos de aprendizagem e desenvolvimento para essas crianças. Mas fica uma pergunta para nós aqui, ó. Nós acreditamos no potencial dos nossos alunos? A gente acredita que eles sejam capazes de aprender? Sabe por que eu estou trazendo esse questionamento? Porque tem um dado estatístico para nós brasileiros, que os nossos professores aqui, nós, professores brasileiros, eu me incluo nessa estatística, nós acreditamos que os nossos alunos, eles têm menos potencial do que de fato eles têm. Então, assim, às vezes você está preparando uma aula e você fala, nossa, eu acho que eles não vão dar conta dessa aula, aí você baixa a régua e você põe numa situação um pouco inferior, achando que eles não dão conta. Mas o que a gente precisa entender é que, assim, o que tem de diferente das nossas crianças para as crianças abastadas? Tem alguma sequela neuronal? Só se for muito grave a questão da fome, mas a maioria das crianças, elas têm uma questão aí cerebral, ligada aos neurônios, muito semelhante. O que a gente precisa? O que eles não têm de fato? Eles não têm acesso à arte, à cultura, a esporte, como essas crianças abastadas têm. Então, são crianças que têm todo o potencial, só que não foi oferecido tudo que poderia ser oferecido para que elas pudessem ter aí ampliado esse leque de conhecimento. E aí entra a escola com aquilo que está posto lá na base, que é a equidade. Não é? Quer dizer, para essas crianças mais necessitadas, eu preciso de dar mais. E dar mais o quê? Mais cultura, mais arte, mais esportes, além de todos os outros componentes curriculares. Então, nós precisamos assegurar que essa criança que está numa situação de mais vulnerabilidade, ela é um sujeito de potência. Só que ela precisa de mais elementos, então eu preciso de trabalhar muito mais a questão cultural, a questão da arte, a questão do esporte, da leitura. Eu preciso dar mais para que essa criança chegue num pé de igualdade. É como se fosse uma corrida, né? Quais são os instrumentos, os aparatos que uma criança que está numa situação vulnerável tem para concorrer com um menino que está numa situação confortável. É como se eu tivesse um mesmo carro ofertado para duas crianças de classes sociais muito diferentes. Quem é que vai chegar primeiro? O menino que está numa situação abastada, a estrada, ela é um tapete. E o menino que está numa situação difícil, de vulnerabilidade, a estrada é aquela esburacada. O carro é o mesmo, mas ele vai chegar com atraso, porque as condições são muito diferentes. Né? Então, aí entra um trabalho nosso de pensar o que é possível fazer. E aí, sempre lembrando, sozinhos nós não podemos muito, não. Mas quando a gente se junta, quando tem uma visão sistêmica em prol dessa criança, aí sim a gente começa a pensar em resultados palpáveis. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Eu estou me sentindo muito só, gente. Quem sabe quando eu for aí em Araraquara, a gente... Maria Regina, né? Porque, assim, é complicado, né? Mas tudo bem, Patrícia. Ainda bem que Patrícia está aqui. Presencial costuma ser mais animado. Ah, com certeza. O nosso grupo de professores são bem animados. Eu tenho certeza disso. Aí, o que tem essa recomposição da aprendizagem? Do que a gente está falando quando está falando de recomposição da aprendizagem? Eu estou falando de acolhimento, eu estou falando de priorização curricular, de avaliação diagnóstica contínua, de adaptação das práticas pedagógicas. Então, pensar em recomposição é muito mais amplo do que eu ir lá e priorizar habilidades do currículo que não foram trabalhadas, que precisam ser trazidas para esse ano. É para além disso. A gente tem a priorização curricular aqui dentro da recomposição? Temos, mas não é só priorização. Olha só quanta coisa: acolhimento, priorização curricular, avaliação diagnóstico contínuo, adaptação das práticas pedagógicas. Passa o outro que ainda tem continuação aqui. Por favor, Patrícia.
Tá aqui, olha, estratégias diferenciadas, formação de professores, acesso a materiais didáticos adequados, adaptação do tempo de instrução, responsabilidade e responsividade compartilhada com todos. E quando a gente diz todos, eu estou trazendo a comunidade, os alunos, os funcionários, professores, gestores, né? Pessoal da secretaria. Então, tem toda uma rede que está aí amparando essa criança nesse processo de recomposição da aprendizagem. Então, só a priorização, ela não é suficiente. O fato de você priorizar o currículo não é, você vai ficar naquela questão da teoria da ação, do ser então, né? Se priorizo o currículo, então eu tenho aí assegurado aprendizagem e desenvolvimento, e não temos, né? É para além disso. Então, pensar nesse processo de recomposição da aprendizagem é pensar como é que eu acolho esse aluno, como é que, de fato, e esse acolhimento não é aquilo que aconteceu quando a gente voltou para as aulas. O acolhimento ele é diário, ele está ligado às competências socioemocionais, né? Essa priorização do currículo é pensar o que de fato esse meu aluno não pode ficar sem, né? Como é que eu tenho trabalhado a avaliação diagnóstica e contínua para saber, olha, minha sala, ela está se desenvolvendo, quantos alunos aqui eu preciso retomar, quantos alunos eu preciso informar que tem ali um contraturno para eles, né? Quais são as adaptações que eu fiz da minha prática pedagógica para esse momento que nós estamos vivendo agora? E depois também pensar, eu tenho estratégias diferenciadas? Aqui entra uma questão que é, se nós estamos agora num currículo por competência, já está previsto que as estratégias são diferenciadas, né? Houve uma mudança para nós aqui, a partir de currículo por competência, que prevê um aluno que é ativo em sala de aula, é o aluno que age, não é um aluno passivo, né? Como é que nós estamos pensando a formação dos professores? Eu sei que esse encontro que a gente tem aqui, que é um encontro rápido, que acontece aí uma vez por mês, ele não é suficiente, gente. Eu venho aqui, eu dou um sopro, né, e vou embora. Quem está trabalhando diariamente aí com os alunos são vocês, não sou eu, né? Então, aqui eu venho e dou algumas pistas, mas quem de fato trabalha com o plano de trabalho, com o planejamento de aula, são vocês, né? E aí pensar, como é que é o acesso a esses materiais? Eles são os materiais mais adequados? A adaptação do tempo, como é que a gente vai pensando nessa adaptação do tempo? Será que esse tempo de 4 horas para essas crianças que ficaram defasadas é suficiente? Como é que eu olho para a responsabilidade e para a responsividade compartilhada? E aí, só lembrar o que é responsividade. A responsabilidade ela já é dada para nós pela própria legislação. E a responsabilidade é a capacidade de dar respostas a partir desses dados que nós temos hoje em mãos. Então, que tipo de responsabilidade? Quais são os indicadores que eu tenho olhado para ver? Olha, preciso fazer adequações na minha sala de aula, preciso de novas estratégias. Como é que nós vamos trabalhando tudo isso? Trazendo para junto de nós aqui, não só a minha figura de professor, mas toda essa rede que vai amparar esse aluno e que vai dar a possibilidade que, de fato, ele possa aprender. Então, passando para frente, tem alguma questão aqui? Alguém de mão levantada? Acho que não, né? Nós somos aqui mais de 20 pessoas. E eu aqui falando, né, gente? Verborrágica, né? Mas é assim mesmo, não tem problema não. A gente vai tocando aqui. Eu digo que o que a gente faz aqui, esses encontros, de fato, é poder lançar algumas sementes e que vão brotar. Não no tempo que a gente quer, porque cada um tem aí uma experiência diferente, está envolvido em escolas diferentes, mas que vocês possam refletir sobre essa nossa conversa aqui. O que eu trouxe para vocês agora? Eu peguei um livrinho chamado Rodadas Pedagógicas, e eu fui lá só para resgatar uma parte que eu acho bastante interessante para nós, que é pensar nesse núcleo pedagógico. Esse núcleo
pedagógico, que é olhando para dentro da sala de aula, que é aluno, professor e currículo. Esse núcleo, ele é amparado pela gestão escolar e amparado pelos técnicos da secretaria. Então, o núcleo, que é esse lugar onde as coisas precisam acontecer, precisa de ter esse amparo. Então, eu estou pensando no aluno, no professor e no currículo. O que a gente olha para cá e observa? Se eu tenho um núcleo, esse núcleo é aquele que precisa ser trabalhado para que os resultados aconteçam. O que é que neste núcleo, por exemplo, nós temos aqui hoje, nós tivemos a partir de 2019, quando o nosso currículo foi homologado, uma mudança no currículo. Patrícia, você pode passar o próximo, por favor? Aí. E olha só como é que a gente olha para esse núcleo. Aluno, currículo e professor. Nesse núcleo aqui, toda vez que um se modifica, os outros precisam se modificar também. Toda vez que há uma mudança num desses três que compõem o núcleo pedagógico, é inerente que a mudança tenha que acontecer em um e no outro. Por exemplo, nós tivemos agora, a partir de 2019, uma mudança no currículo, não tivemos? O que é que está previsto para nós? Se nós tivermos uma mudança no currículo, o modo de agir do professor e o modo de agir do aluno precisa ser mudado. Porque toda vez que eu mudo um desses que compõem o núcleo, os outros sofrem alterações também. Por exemplo, se nós tivermos agora, em 2019, essa alteração que veio pelo currículo por competência, o que é que muda na ação do professor e o que é que muda na ação do aluno? Quem gostaria de falar? Tem um monte de mãos levantadas, um por vez, para não ficar tumultuado. Esse é o sonho de consumo meu, olha. Mas o que é que tem de mudança? Se nós tivermos uma mudança no currículo, o que é que muda nos outros dois que compõem o núcleo pedagógico? E ainda tem uma questão, tivemos mudança no currículo, ainda tivemos uma mudança que veio a partir da pandemia também. Isso gerou mudança no aluno e gerou mudança no professor. Que tipo de mudança? Minha porta-voz é Patrícia aqui agora. Vou pegar a Patrícia para tudo. Olha. Que tipo de mudança nós tivemos, gente? Minha interlocutora, para não ficar sozinha. Estou pensando aqui, professora. Embora eu não esteja em sala de aula, né? Atualmente, como formadora, uma das minhas atribuições, e entre as principais, está o acompanhamento do professor iniciante, né? Do professor ingressante na rede, que durante o estágio probatório, a cada 15 dias, né? Tem um momento ali comigo para tirar as dúvidas, os anseios, né? E eu percebi, assim, nesse período, né, eu tenho professores que estão cumprindo o probatório, mas estão tendo contato com os alunos. Agora é o primeiro ano deles com o aluno, embora já estejam aí há quase 3 anos, né, terminando o estágio probatório, porque eles pegaram os 2 anos de pandemia, de suspensão de aulas, né? E eu percebo uma ansiedade muito grande no professor, na mudança, né? E eu penso que, assim, eu acho que o professor, eu acho que a palavra é reflexivo, né, para esse momento, né, da sua prática, né, de colocar em xeque aquela prática que nós sempre tivemos. Eu estou na educação há quase 15 anos, né? E esse ano é um ano de desafios, né? Até para aconselhar ou para apoiar esse professor iniciante, por exemplo, porque toda a experiência que eu tenho, nós nunca vivemos esse momento de suspensão de aulas, que pegou todo mundo de surpresa, nunca ninguém havia passado por algo parecido, né? Então, eu acho que nesse momento, acho que a reflexão, né, o planejamento, né, acho que o planejar, né, eu acho que saber como o aluno está o diagnóstico, né, de quem é essa criança que eu estou recebendo, que está ali no meu 6º ano, mas eu sei que boa parte dos alunos não desenvolveram as habilidades esperadas, né, para o 6º ano.
Eu acho que como professor, acho que a palavra que fica nesse momento seria essa mudança, né, da gente não poder mais se apoiar só no currículo, né, assim como diz, né, recomposição, né, que a gente fala do acolhimento, né, quantos desses alunos, né, as famílias não perderam o emprego durante a pandemia, com o fechamento dos comércios, né, com as restrições que aconteceram, quantos alunos não tiveram, pessoas que ficaram gravemente, né, doentes por conta do vírus, ou que possivelmente podem ter perdido, né, alguns dos seus parentes, né? Então, assim, acho que isso faz parte do acolhimento. Quantos de nós não voltamos com medo, né, nesse momento de retomada? O aluno certamente voltou uma outra pessoa, e nós também, né? Acho que mudamos boa parte da nossa postura, com cuidados, né? Eu acho que para o professor, acho que afetou diretamente. E às vezes a gente fica preocupado, né? A gente tem que acolher aquele que acolhe, né? Quem nos acolhe, né? Às vezes a gente para acolher o aluno que chega, né? Aquele acolhimento que a gente acaba se apoiando nos pares, né? Que são os que nos acolheram. Eu acho que Verdade, que pensei em recomposição, eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, as escolas têm sofrido muito com falta de alunos, né? Porque os alunos saíram daquela rotina, né? Da frequência, daquele acompanhamento. Nós temos percebido em muitas escolas, assim, um número de faltas muito grande ainda, da dificuldade de conseguir atingir esse aluno, principalmente os maiores. E que eu acho que é outro desafio também para o professor, né? De estimular os alunos a voltarem para essa rotina. Acho que tem várias questões aí que você está trazendo, sabe, Patrícia? E tem isso que você está dizendo aí com relação à falta dos alunos é uma coisa muito séria, né? Porque eu vivi uma experiência final na sexta-feira, na verdade, né? Eu estava num lugar e aí eu vi a menina falar assim: mãe, a fulana e a fulana não vão para aula? São duas meninas, assim, uma deve ter uns 10, outra deve ter uns 12. Aí a mãe fala assim: não, hoje a gente vai lá na loja de R$1, que a gente quer fazer umas comprinhas. Eu fiquei assim, tão sem. Eu falei, meu Deus do céu, sabe quando a escola virou segunda opção? Sim, naquele dia? Nós tínhamos isso com algumas famílias, né? Toda escola tem, né? Que eram alguns casos pontuais, né? Que eram acompanhados, encaminhados. Mas, assim, desde que as escolas retornaram presencialmente, o ano passado a nossa rede ela voltou parcial, né? As famílias que desejassem que os filhos frequentassem foi mantido como opcional durante um período e depois obrigatório lá mais para o final do ano, né? O retorno das aulas. Não me lembro, se não me falha a memória, foi isso. E esse ano, né, dentro da normalidade, né, sem rodízio de alunos. E aí a gente acabou perdendo isso, né? Porque foram quase 2 anos, né? Acho que a rotina da sala de aula, eu percebo uma ansiedade quando eu estou nas escolas com os professores, acompanhando a aula de alguns professores, eu percebo os alunos, assim, também impacientes, né? Pelo tempo de permanência dentro da sala de aula, né? Com os anos iniciais, a gente tem feito um movimento, assim, de tirar, de mudar os espaços, né, de criar outras estratégias para as crianças ali que vieram da creche, né, do CER, da educação infantil, né, e que não tem esse costume de tempo de permanência de sala de aula. Então, os desafios, eles são imensos, assim, são gigantescos. E a falta, ela acaba, assim, por aprofundar ainda um pouco mais, né, as dificuldades, né, porque... tenho certeza que se os professores abrissem o microfone, a gente tem enfrentado bastante coisa. E a própria... você começou, né, no começo da formação, falando um pouquinho da agitação da escola, né, da dificuldade que está dentro da sala de aula, porque eles também, né, perderam além da rotina de frequência, né, a rotina da permanência em sala de aula, né, de parar para ouvir o professor. Eu acho que são grandes desafios aí que a gente tem pela frente, né, para os próximos anos. E você sabe, Patrícia e demais que estão aqui, olha só, quando a gente olha para esse núcleo pedagógico, né, que é o cerne
de onde as coisas precisam acontecer, a gente teve uma mudança no currículo e tivemos uma mudança por conta da própria pandemia. Isso implica numa mudança na nossa ação como professores, porque um currículo por competência, ele tem um novo modo de se trabalhar toda essa parte das habilidades, né, com os componentes curriculares, e o aluno já não está mais naquela perspectiva do aluno que está sentado com a boquinha aberta esperando alguma coisa. Esse aluno, na perspectiva desse novo currículo, é um aluno que participa, ele está numa condição de ativo e não de passivo. Então, tem várias mudanças aqui. Se eu tive essa mudança no currículo, os dois precisam mudar, porque aqui eu estou numa perspectiva de formar o sujeito para agir no mundo e promover transformações. E aí o meu planejamento enquanto professor também, olhando para esse currículo por competência, também é diferente. Vamos passar para o próximo aqui, Patrícia, por favor. Para a gente só ir mexendo com essa questão também. Olha, para que o novo currículo seja implementado, precisamos compreender o que se deve mudar no núcleo pedagógico, não é? O aluno, o professor e o currículo. Então, o núcleo pedagógico é a base para o processo de melhoria do ensino. Então, quais são essas mudanças? Então, temos uma mudança que é uma mudança estrutural, temos uma mudança nesse currículo que agora é um currículo por competência, nós tínhamos um currículo por conteúdo, e aonde ficou o conteúdo? Jogamos fora? Não, gente, o conteúdo ele veio junto. Só que agora nós temos uma perspectiva de formar esse sujeito que age no mundo. E para agir no mundo, eu estou formando esse sujeito a partir de competências, que aí está ligado dentro do meu... Ai, fugiu a palavra agora. Dentro do meu componente curricular, porque a gente está aqui na perspectiva de professores do ensino fundamental, anos finais. Então, eu preciso entender que, para além de saber que o meu aluno precisa entender o conteúdo, ele precisa saber o que ele faz com esse conteúdo na vida que se vive. E é um exercício para nós também, porque não deu tempo ainda, isso aí a gente precisa colocar em pauta, que não houve tempo suficiente ainda para que o nosso professor tivesse aí apreendido todo esse modus operandi que vem a partir do novo currículo por competência. Então, estamos vivendo tempos que são aqui de adaptação, porque nossos alunos se adaptando, nossos professores se adaptando por meio de processos formativos. Não é? Não dá para cobrar agora aquilo que ainda não tivemos uma formação efetiva. Nós estamos em processo de formação, para que, de fato, a gente possa fazer da sala de aula o melhor espaço, né? Então, vamos para o próximo. Aprendendo, fazendo, né, professor? Justamente. É um momento que nós nunca vivenciamos, né? Eu acho que, assim, é aprendizado para os alunos, né? E também para nós, assim, professores, né? Por isso que a gente tem que pôr o professor no colo, porque a gente precisa ter esse profissional muito bem para poder enfrentar o que ele tem enfrentado. A sala de aula não tem sido coisa fácil, gente. Né? Ser professor nos dias atuais não é uma tarefa muito fácil, não. E aqui, de novo, trazendo o núcleo pedagógico, ó, caso um dos elementos do núcleo pedagógico sofra alteração, teremos que mudar os outros dois para que haja impacto na aprendizagem dos alunos. O que isso tem a ver com o momento atual? Porque esse livro ele é de antes da pandemia, bem antes da pandemia, ele tem mais de 10 anos. Mas a gente consegue enxergar que tivemos mudança no currículo e também tivemos mudança no modo de ser, estar e agir dos alunos. E isso impacta uma mudança no trabalho do professor também. Por isso que o processo formativo do professor precisa ser muito bem estruturado dentro da tríade estuda, forma e acompanha, porque o acompanhamento do professor dá segurança para que ele possa pensar, olha, estou indo pelo caminho mais assertivo nesse momento, quais as mudanças eu preciso fazer no meu plano de trabalho? Né? Todo o tempo é pensar, o professor não pode se sentir sozinho, ele precisa se sentir amparado tanto pela gestão,
quanto pela secretaria, não é? São os suportes para que ele possa, de fato, chegar na sala de aula e assegurar a aprendizagem e desenvolvimento que hoje é tido como legalidade para esse aluno. Ele tem o direito de aprender e se desenvolver a partir de todos os componentes curriculares que nós trabalhamos. E aí nós precisamos amparar tanto os professores para que eles possam amparar os seus alunos, né, no melhor processo de ensino e aprendizagem. Bom, vamos para frente aqui. Como vocês estão muito quietinhos, meninos e meninas, a gente, às vezes, assim, eu preparo com um tempinho para a gente discutir, mas hoje eu sei que a gente está um pouco mais cansado. Então, como pensar o planejamento? O que a gente precisa para pensar o planejamento? Pode passar o próximo, Patrícia. E aí, nós vamos pensar em quê? Nas modalidades organizativas, né? Como é que eu olho para tudo aquilo que o aluno tem direito de aprender e como é que eu penso, o que eu preparo para esses alunos? Então, nós temos que pensar, o que eu faço aqui? Eu tenho sequência didática, tenho atividade permanente, eu tenho projetos e atividades independentes. Eu preciso olhar para todo o meu conteúdo, para aquilo que eu preciso trabalhar com os meus alunos, olhando lá para as habilidades, de acordo com o meu componente curricular, e pensar, para trabalhar esse bloco de habilidades, o que é melhor aqui? O que se adequa melhor para essa sala? Uma sequência didática que eu saio daquilo que ainda não é tão claro, até que o meu aluno tenha condição de fazer com mais segurança determinado conteúdo, habilidade, ou eu vou para as atividades permanentes. Atividade permanente, a gente tem que pensar, hoje, independente do ano, qual é a atividade permanente que precisa perpassar desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. O que é que nós precisamos assegurar? Porque hoje está posto na Lei 14.407, alfabetização plena. Então, que nós possamos ter como atividade permanente, independente do ano que eu trabalho e da disciplina que eu atuo, eu preciso fazer com que essas crianças escrevam e leiam todos os dias. E aí eu preciso arrumar mecanismos apropriados à minha disciplina, ao meu componente curricular, daquilo que é possível que os meus alunos escrevam todos os dias a partir do meu componente curricular e de que eles leiam. Ah, eu vou trazer notícia de jornal, então todo dia no final da aula tem uma notícia interessante para ser lida pelos meus alunos. Né? Eu vou fazer aqui, se eu estou na língua portuguesa, eu posso fazer um sarau de poesia, enfim, eu preciso assegurar que eles leiam todos os dias, porque está dito que esse aluno tem hoje assegurado via LDB a questão da alfabetização plena. Ele vai sair do terceiro ano lendo e compreendendo, lendo com fluência, compreendendo e escrevendo. E se eu não faço essas atividades permanentes aí de leitura e escrita, pode ser que eu não assegure isso para os meus alunos, né? Pensar em projetos, gente. Os projetos, eles envolvem os alunos, eles têm começo, meio, fim, produto, né? E essas atividades independentes são aquelas, por exemplo, teve um problema na cidade ou uma coisa nova que veio para a cidade, eu posso trazer isso como uma atividade independente, que não acontece todo dia, ela é esporádica. Mas eu preciso olhar para o meu plano, para o meu componente curricular e pensar, para esse bloco aqui de atividade, de habilidades, o que fica melhor? Trabalhar a sequência didática, trabalhar atividades permanentes, projetos, atividades independentes. Qual é o melhor modo de assegurar a aprendizagem e desenvolvimento desses alunos? Pode passar o próximo. E vamos caminhando. E aí eu trouxe hoje, só para título de curiosidade mesmo, mas eu acho importante, porque como nós estamos aqui cheio de coisas que vêm para nós a partir da base legal, a partir do currículo, então essa resolução que é de 2020, ela vai falar da formação continuada, né, da nossa responsabilidade enquanto profissionais da educação. O que está posto para nós aqui? Via resolução. Então, hoje, quando a gente olha as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, aquilo é assegurado para o aluno. Isso também está dizendo que eu,
para trabalhar aquelas 10 competências gerais, eu também tenho que ter elas em mim. Mas aqui o que está sendo posto é que tem uma base nacional comum, que é a BNC da formação continuada, dizendo das 10 competências gerais que eu tenho que ter como professor, e as competências também específicas. Vamos dar uma passadinha aqui? A gente acho que não vai até as 9, não, gente, por conta... Mas, enfim, já são 8h30, olha que bom, a gente já caminhou aqui 1h30 juntos. Então, olha só o que tem de competências gerais. Elas são muito parecidas com as competências gerais que estão postas para os alunos, que é aquilo que é assegurado como direito para eles. Olha o que tem aqui para nós. A primeira, compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade, com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. Muito parecida com a primeira competência lá da Base Nacional, mas aqui está falando daquilo que você vai trabalhar com o estudante. Então, está aqui, para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante. A segunda está posta, pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas, o tempo todo tratando lá do que nós vamos fazer com os alunos. A terceira, valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa ampliar o seu repertório cultural. A quarta, utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Quem que tem que utilizar diferentes linguagens? Somos nós, professores. Para quê? Para que eu possa expressar e fazer com que o estudante amplie o seu modelo de expressão. Depois, na 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, com recurso pedagógico como ferramenta de formação para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. Depois, na outra parte lá, são 10, né? Pode passar para mim. Tem assim, a sexta, valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhes possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia, e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Depois, a sétima, desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável, em ambiente local, regional, global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Muito parecido com o que está lá para os alunos. A oitava, também parecida, mas a gente vê que tem uma mudança lá embaixo, ó, conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo as suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com estas. Desenvolver autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes. O tempo todo a gente está olhando para o estudante. A nona, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza, para promover um ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem, quer dizer, na escola, na sala de aula. E a 10ª, agir
incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Vocês perceberam que a gente tem aqui as 10 competências que são de responsabilidade do professor para com os seus alunos. Tem as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, assegurada como direito de aprendizagem e desenvolvimento de cada aluno, que vai aí desde a educação infantil até o ensino médio, né? Compondo toda essa competência para quando ele sair do ensino médio, ele seja esse sujeito perfeito, né? Para nós aqui também. Então, tem aqui dizendo para nós o que é responsabilidade nossa, que são essas 10 competências gerais. Aqui está dizendo da formação contínua. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aqui agora é um momento de formação contínua, né? E aí tem as competências específicas que vão falar do nosso conhecimento profissional, da nossa prática profissional pedagógica, da nossa prática profissional institucional e do engajamento profissional. Então, temos aí ainda outras questões. Temos as competências gerais e as competências específicas. Observem que, depois vocês vão receber esses slides, mas tem para nós aí dizendo o que eu preciso ter de conhecimento profissional. Pode pôr o próximo, Patrícia, por favor. A gente está chegando aqui perto do fim, né? Então, está dizendo para nós aqui, olha, que eu preciso ter conhecimento profissional, né? E significa o quê? A aquisição de conhecimentos específicos da sua área, do ambiente institucional e sociocultural e de autoconhecimento. Mas eu também preciso ter prática profissional. Então, eu tenho aqui a prática profissional referente aos aspectos didáticos e pedagógicos, quando eu estou olhando para a prática profissional pedagógica, mas eu também tenho aqui a prática profissional institucional, que é a prática profissional referente à cultura organizacional das instituições de ensino e do contexto sociocultural em que está inserido. Então, é esse lugar aqui onde eu estou, no caso aqui, a escola da qual eu faço parte. E depois vem aqui para mim o engajamento profissional. Então, o meu comprometimento com a profissão docente, assumindo o pleno exercício de suas atribuições e responsabilidades. Então, olhem aí a quantidade de coisas, assim como a gente trabalha em prol, né? Tudo que nós fazemos aponta para as 10 competências gerais, tem para nós aqui a responsabilidade de sermos aqui profissionais que já tenhamos em nós essas 10 competências gerais que vamos trabalhar com os nossos alunos. Isso aqui, gente, não é fácil, é bonito de ler, né? Até cansa. Mas fazer com que isso, de fato, se torne aqui meu, é a questão do ser. Então, se tem uma resolução que trata da formação contínua dos professores, então tenho as 10 competências gerais em mim. Isso é verdade? Para que eu tenha essas 10 competências gerais, tem todo um processo formativo para que, de fato, eu possa ter em mim essas 10 competências gerais. E aí eu preciso pensar que tem uma parte que é muito minha, que é do meu engajamento profissional, né? Que é o meu comprometimento com essa profissão docente que eu assumi quando eu optei em ser um professor. Né? Então, nós precisamos pensar quais são qual é a base que eu tenho que vai, a partir do momento que eu saio da universidade, que eu entro numa instituição pública, eu também tenho aqui uma rede de proteção e formação que vai amparando todo o meu processo formativo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu aprendi na universidade, ele é suporte para tudo aquilo que eu vou viver dentro de uma instituição. Mas só aquilo não é o suficiente. Por isso que nós estamos em constante processo de formação.
para que, de fato, a gente possa chegar nesse profissional com essas competências, de fato, em nós, sendo usada em prol da aprendizagem de cada aluno nosso. Acho que é isso que, assim, não vou me estender, porque como vocês falaram muito pouquinho aqui hoje, eu sei que fica muito cansativo, né, Patrícia? Ainda bem que a Patrícia ficou aqui representando cada um de vocês que estavam aqui nesta noite. Patrícia, você conhecia essa legislação, né? Sim. Como é que a gente vai pensando todo esse processo hoje que vem a partir de uma resolução e que é para o Brasil inteiro? Como é que nós estamos pensando nesses processos formativos, né, Patrícia? Sim, professora. Nós estamos, a rede, nossos professores têm passado por muita formação, né, bastante ações formativas, buscando o melhor entendimento desse momento e que a gente tem passado. Nós temos uma rede muito bacana de professores, né, de professores altruístas, de professores com ações muito positivas, com práticas pedagógicas muito interessantes, né? Há um tempo na rede, há um tempo atrás, nós havia até um momento na rede desse compartilhamento das boas práticas, né? E que por conta da pandemia acabou se perdendo, né? Eu acho que, assim, são todas essas dimensões, né, tanto pedagógico, profissional, institucional, né, eu acho que todas elas acabam culminando nesse engajamento profissional que os professores sempre tiveram, né, e que agora, né, eu estou em sala de aula no período da manhã, né, no período da tarde e noite estou formadora, mas no período da manhã estou no estado, né, como professora, né, auxiliar, atendendo alunos com necessidades especiais, né? E dentro da escola, né, a gente percebe essa necessidade, né, que a gente tem visto, né, de preparar o aluno, né, para o saber fazer, de colocar em prática todas essas competências, né, todas as habilidades que visam essas competências para preparar ele para a vida. Eu acho que é um desafio aí grande que nós temos pela frente agora. Eu acho que é isso, assim. Mas eu digo que é um trabalho diutúrnico, né? Você o tempo todo, e assim, é um momento agora para nós, né, professores, assim, vieram muitas coisas, né? Nós tivemos a base nacional, tivemos o currículo, as várias resoluções que chegaram para nós, a questão do novo Fundeb, né? O VAR, enfim, são a nossa rede variáveis. ainda já estava um pouco acostumada com habilidades, né? E com o estudo de habilidades, entendimento do verbo, né? Antes da BNCC, porque nós usávamos um sistema de ensino aqui do SESI que já trazia essa concepção, né, por habilidades. Então, mas nós temos uma rede nova, né? A nossa rede cresceu muito nos últimos... Teve um número grande de professores que se aposentaram, né? Então, nós temos, assim, eu não sei os números dos professores P2, né? Mas de P1, mais ou menos, nós somos em 330 professores do primeiro ao quinto ano, né? Mais ou menos, né? Desses 150 professores tem menos de 5 anos de docência, né? Mais ou menos uns 150 professores. Desses 150, 100 estão ainda em estágio probatório. Né? Estão aí fresquinhos, aí com um ano e meio de casa, né? Então, é uma rede nova. Então, metade da nossa rede, ela não passou por esse processo formativo, né? E que temos feito esforços, né, para levar esse conhecimento, né? Eu não sei como estão as formações nos centros acadêmicos, né, nas universidades, né? Porque quando eu me formei não existia BNCC. É verdade, é tudo muito novo, né, tudo muito novo, né? Então, assim, os professores chegam com bastante dúvidas, e nós também, né, da implementação, desse estudo da BNCC, né, de entender esse alinhamento, né, dessa sequência que ela foi organizada, né, de habilidade. De repente, em matemática, a gente consegue visualizar com mais
clareza, onde as habilidades não se repetem. Língua portuguesa se deixa a gente doido, né? Que ela está organizada por eixos, né? Enfim, o vai e vem, é do primeiro ao terceiro ano, é do sexto e sétimo, do sexto ao nono, né? Até a gente entender até onde a gente vai com o nosso aluno ali, não sei, é uma habilidade que vai de sexto ao nono ano, né? Então, eu coloco... Você vai dando profundidade, né? Isso, eu vou plantar a sementinha ali no sexto ano, né? Apresentar, o aluno ter contato, começar, vai sendo lapidada, né? E consolidada lá no nono ano, né? Mas é um movimento difícil da gente entender até onde a gente vai com cada, né? É verdade. Olhando também para os alunos. Mas olha, Patrícia, muito obrigada, viu, de você ter ficado aqui hoje. Agradecer a cada um de vocês que estão aqui nessas bolinhas com letrinhas, mas eu sei que tem pessoas aqui ouvindo, né? Agradecer que vocês ficaram aqui. Eu sei o quanto é difícil, eu sei quanto está mais complicado o nosso trabalho, mas só tem que agradecer mesmo essa rede que a gente tem se encontrado aqui mensalmente. Enfim, que essas sementes possam ter um solo fértil aí para germinar. Sim, muito obrigada, viu, Patrícia? Nós que agradecemos, professor. Infelizmente, eu não pude acompanhar as outras formações, mas temos aí a gravação para assim que tivermos um tempinho para eu poder estar assistindo. Em nome da Secretaria Municipal da Educação, eu agradeço a sua participação, pela formação. O pessoal está aqui no chat, né, comentando que estamos juntos, né, estamos mesmo, né, e agradecemos, professora, por tudo. Tá bom? Obrigada, viu? Se precisar de Boa alguma noite, coisa. um bom descanso para vocês. Olha, a vida é mais do que tudo isso. Né? Tem a parte da profissão, mas a vida é muito mais do que tudo isso. Que a gente possa viver de forma plena também. Plena, tá bom? Isso Ó, beijo muito e obrigada. até amanhã, se Deus quiser. Até. Boa noite, pessoal. Noite. Bom descanso, né? Depois de um dia árduo do trabalho, bom descanso para todos vocês. Até. Obrigada. Beijão. Tchau, Até mais. Um beijo. Tchau. Tchau. Quero não. Amanhã dá para mim fazer almoço para vocês, eu vou precisar ir. Vai precisar? Não. Só vou depois do almoço. Só porque eu fiquei com o celular ligado. Acho bom.